justiça do doutor Mário Sérgio Sobrinho, faz um trabalho fantástico aqui em São Paulo com a justiça terapêutica. Nós entrevistamos o doutor Rochel, conversando com o doutor Mário Sérgio, e ele falou para nós que começou esse trabalho nos anos 90 e que o senhor assumiu posteriormente isso e brilhantemente vem dando conta do recado, né? Só que ele falou uma coisa para mim que eu fiquei bastante incomodado. Ele falou que a justiça terapêutica ainda precisa evoluir muito no Brasil, avançar ainda para outros estados, para outras cidades, né, doutor Mário? E sabemos que hoje esse trabalho feito, principalmente aqui em Santana, lá em São Paulo, na região de Santana, tem excelentes resultados. E a minha pergunta é essa: o que a justiça terapêutica ainda tem a contribuir? E para quem não sabe, né, o que seria a justiça terapêutica, de que forma a justiça terapêutica hoje está envolvida com o tema da dependência química e o que é estar no Free Mind falando sobre isso, doutor Mário? Olha, Ivanildo, é excelente estar aqui com você, com a sua equipe aqui do Tocando em Frente. A gente nota o empenho, o envolvimento e o carinho que vocês têm em relação à questão que liga a prevenção, o tratamento, a reinserção social e o compromisso de vocês em fazer um trabalho sério, responsável e se colocar sempre ao lado daquela pessoa que quer ajuda, que precisa de ajuda. Então isso é muito importante, a gente agradece a você. E falando sobre o Free Mind está sendo uma mobilização, um congresso dos mais ricos que eu já participei na minha vida. Em termos de Brasil, eu sou muito tranquilo em falar para você que eu creio que não há outro encontro com essa tamanha diversidade, multiplicidade e olhar para a pessoa que tem problema com álcool e drogas do que esse que está correndo aqui no Free Mind. Entidades, profissionais, amigos, irmandades, empresários, todos eles com o olhar para a questão da dependência ao álcool e outras drogas. Então, Free Mind, parabéns. Ivanildo de Andrade, equipe aqui do programa Tocando em Frente, meus parabéns também. E é todo o pessoal que veio contribuir. Paulo Martelli, Dedé. Paulo Martelli e o Dedé Martelli fazem um trabalho fantástico, né? A gente que acompanha essa caminhada deles há algum tempo tem sentido o empenho, a dedicação e os bons frutos que eles têm colhidos pelo trabalho, pela perseverança, pela humildade de conseguir aí parceiros importantes, mas sempre visando aquilo que eu falei, levar um pouco de conforto, ajuda e cooperação para as pessoas que precisam. Agora, procurando falar um pouquinho sobre justiça terapêutica. Tivemos a oportunidade de já estar com você num programa, né, nos estúdios da Rádio 9 de Julho, para falar sobre justiça terapêutica. Ivanildo, as pessoas que usam droga, que usam álcool, elas passam pelo sistema de educação, elas passam pelo sistema de saúde e também passam pelo sistema de justiça. E quando a pessoa que está com um problema sério de álcool e drogas chega para a justiça, ela muitas vezes chega como autor de um crime. E essas pessoas, em diversas ocasiões, cometem crimes de baixo potencial ofensivo, crimes que não a levariam para a cadeia, para a prisão, mas que demanda um acompanhamento, uma responsabilização por parte da justiça em relação a essa pessoa, com a aplicação de uma multa, em colocação dessa pessoa para prestar um serviço. Ela é chamada à responsabilidade pela justiça, em poucas palavras. E como eu falei para vocês, nesses crimes que a pena é pequena, é possível ao promotor, ao juiz, ao advogado, olhando a questão e verificando que por trás daquela situação existe não só o delito, mas existe uma pessoa que tem problema com álcool e drogas, é provável que ele possa aceitar uma substituição dessas penas de multa ou prestar serviço, ou uma outra pena simbólica qualquer que não levasse à prisão, por uma medida de frequentar reuniões de grupos de mútua ajuda ou frequentar sessões de terapia no CAPS ou no AME da Vila Maria. O AME da Vila Maria, é bom que a gente diga, é um ente do governo do estado de São Paulo que coopera bastante com a justiça terapêutica em Santana, tal qual fazem Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, Associação Antialcoólica do estado de São Paulo, Alanon e Naranon. Então todos esses reunidos frente a essas pessoas que têm problema, eles fazem umas breves exposições daquilo que eles podem ajudar e depois
perante o juiz, perante o promotor, perante o advogado, a pessoa que tem problema com álcool e drogas vai falar se para ela considera viável, útil, se ela consente em ser encaminhada para um grupo ou para uma sessão terapêutica e ela precisa comprovar a frequência às reuniões do grupo ou à sessão terapêutica. Ela fazendo isso, o caso dela se encerra, ela não é processada, isso é um benefício que a lei concede a todas as pessoas e isso leva essa pessoa à oportunidade de reflexão sobre o que ela fez e sobre os efeitos da droga ou do álcool nas suas próprias vidas. E além disso, Ivanildo, nós temos ali esses grupos, como eu falei, né? Amor Exigente, Al-Anon, Nar-Anon, que podem oferecer um suporte à família. As famílias que acompanham essas pessoas, e muitas delas estão presentes nessa audiência que o juiz chama, os pais, as mães, as esposas, os maridos, os filhos, eles precisam de muita ajuda, precisam de muita orientação para poder lidar com a questão do álcool e drogas nas suas próprias casas, com o seu familiar. Então esses grupos oferecem suporte, tanto que lá no Fórum de Santana, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, onde nós temos as reuniões mensais da Justiça Terapêutica, Amor Exigente se dispôs a montar um grupo que tem a finalidade especial de atender as pessoas que a Justiça Terapêutica encaminha, especialmente os familiares dessas pessoas. E dando ainda uma outra referência a você me perguntou assim, o que nós precisamos para talvez ampliar, melhorar, reforçar o programa de Justiça Terapêutica? Olha, eu penso que perante a sociedade nós temos que ter uma maior explicitação que a dependência ao álcool e outras drogas é uma doença. E como doença, ela precisa ter um tratamento diferenciado. Aquela pessoa que porta aquela doença, ela não está incapacitada para os atos da vida, ela não está incapacitada de conviver socialmente. Mas enquanto ela não conseguir lidar com essa situação, não conseguir entender que ela tem esse problema, talvez ela não se mova. Então, o juiz, o promotor, o advogado, precisam ter esse entendimento. Dependência química é sério, é complexo e pode ser, em muitos casos, e é uma doença grave. E aquelas pessoas que têm esse quadro de abuso, pelo menos, ou de dependência, que é o caso da doença especificamente, essas pessoas, quando passam pelo sistema de justiça, elas precisam receber não benevolência, não favores, mas um olhar diferenciado para que se ofereça a ela algo que seja efetivo para ela enfrentar a dificuldade. Então, eu penso que o juiz, promotor e advogado precisam compreender mais claramente a condição de ser a dependência química uma doença crônica, recidivante, mas tratável, que pode ser detida. Só uma perguntinha, doutor. O senhor tem a compreensão, o senhor trabalha hoje na justiça terapêutica, com certeza já tem aí muitos casos, muitas experiências nesse sentido. Como é que nós conseguimos fazer com que os juízes, que outros procuradores, outros promotores tenham essa adesão, né? Eu não sei qual a palavra, possam adesão, fazer essa adesão, trazer a justiça terapêutica para si e serem informados, capacitados para trabalhar com um olhar novo em relação ao dependente químico. Ivanildo, acho que o que você faz no Tocando em Frente de levar ao público informação de qualidade a respeito da dependência química é um passo. Eu, no meu ofício e na minha atividade profissional e na minha vida privada, sempre que sou chamado, eu faço os meus relatos, eu vou, quando posso, algumas intervenções públicas, né? Então, nós precisamos falar, levar para as escolas da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, noções sobre a questão da dependência química e noções sobre a justiça terapêutica. Isso é importante. Eu vejo também que há um outro lado, né? Que além de você ter esse conhecimento, você precisa ter uma mínima estrutura de apoio dentro da justiça. Profissionais como psicólogos, terapeutas, conselheiros, assistentes sociais
com qualificação e especialidade em dependência química são muito desejáveis no sistema de justiça. Não para tratar as pessoas que passam, mas para fazer um breve diagnóstico e, a partir disso, fazer os encaminhamentos e monitorar um pouco, junto conosco, como essa pessoa, nesse período de 3, 4, 5 meses, está se comportando. Então é preciso que o Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, o Ministério Público Paulista, a Ordem dos Advogados, a Defensoria Pública e os serviços de saúde possam trabalhar mais próximo. Talvez não seja preciso em todos os casos que eu tenha contratação nova, mas que eu tenha um apoio das prefeituras e do governo estadual para que parte do tempo as pessoas que estão contratadas por esses órgãos possam contribuir com o serviço de justiça. Então é uma medida menos onerosa, né? Talvez pagando alguma hora extra para essas pessoas, retribuindo pelo trabalho que elas fazem, esses profissionais, mas tendo o serviço deles ao nosso lado. Você já está dando até já uma opção para não elevar os custos. Você já está dando até a solução para um possível problema que justificasse não podemos contratar. Exato. Fazendo pequenos ajustes, né? Nós temos também os convênios que podem ser firmados com a sociedade civil, com as universidades. Então, são passos que são dados. E um outro passo importante é o estudo não só da dependência química, mas do modo que a justiça deve se comportar ou tratar esse infrator que está no tribunal e é dependente químico. Nós temos um número muito grande, Ivanildo, não só dos delitos de menor potencial ofensivo, mas de crimes de médio para grave potencial, cujo combustível para sua prática é o álcool e são as drogas. Então, se nós trabalharmos com essa questão, nós trabalharmos também com os infratores de crimes mais graves que estão detidos, que estão presos, oferecendo a eles, aí é uma atribuição que o sistema prisional precisa assumir, que algumas vezes a sociedade ajuda um pouco, mas que o sistema prisional precisa vestir essa camisa, verificar que aquele que está ali e que está sendo recolhido porque cometeu um roubo, às vezes até um homicídio, ele tem problema com álcool e droga sério e, embora ele deva cumprir a pena, ele também precisa de tratamento e atenção. Para até evitar que ele, ao sair, faça a recidiva, né? Recaia e volte a cometer os mesmos atos. Nós conversamos com a coordenadora do programa Recomeço aqui do Estado de São Paulo, a Gleuda Apolinário, e ela falou justamente isso, né? Da necessidade de que as várias secretarias, então essa intersetorialidade exista para que a comunicação e essa rede aconteça. Então, ela falou, a Secretaria da Saúde não é um problema único e exclusivo da Secretaria da Saúde, do Desenvolvimento Social, da Educação e da Justiça. O quanto também a Secretaria da Justiça pode estar envolvida neste caso. Qual é a dificuldade que o senhor acha que o Brasil tem para que esse programa, para que a justiça terapêutica seja mais difundida? O senhor já falou a questão da comunicação, mas o senhor como procurador, alguém que está aí vivendo essa realidade, o senhor identifica algo que ainda dificulta a ampliação desse trabalho? Embora os nossos chefes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Defensoria, conheçam e reconheçam o programa, ainda faltam dentro dessas instituições programas que sejam permanentes, que sejam continuados e que sejam conduzidos por profissionais e técnicos que dê essa sequência ao trabalho. Então, se faz no Ministério Público ações nessa área da justiça terapêutica e diversas outras ações sobre a questão de saúde envolvendo abuso de álcool e drogas. O Ministério Público é pleno de atividades, mas ainda falta uma sequência, uma organização e uma política claramente assumida em relação à questão de álcool e drogas. Eu penso que ela é prioritária, Ivanildo. Nós passamos por uma situação no mundo e no Brasil especialmente, onde, já foi mencionado aqui, o aumento do consumo do álcool especialmente e das outras drogas exige do Estado uma resposta. E Estado não é só a Prefeitura, o Estado Federado ou a União.
somos todos. A lei de drogas fala do princípio da responsabilidade compartilhada. Mais ou menos isso que a coordenadora de política de drogas em São Paulo, a Gleuda Apolinário, falou. Todas as secretarias precisam ter um olhar para a questão, sob comando de um chefe. Todos os secretários municipais têm que ter um olhar para essa questão. O secretário de saúde, o secretário do desenvolvimento urbano, o secretário de planejamento, educação especialmente. Desenvolvimento social. Todos. Temos que ter alguém que cuide da política de drogas, mas todos nós temos que ser capacitados, instruídos e compreender que esse problema não é seu, não é meu, não é da doutora Jaira. Esse problema é um problema de todos, atinge família, sociedade, o Estado. Quantas pessoas perdem emprego, quantas pessoas ficam sem estudar, quantas pessoas são presas, quantas pessoas passam aí por situação difícil. Então, o impacto social disso, né, doutor? Temos que trabalhar também juntos para responder à complexidade da questão. Isso aí, pessoal, tivemos aqui uma aula sobre justiça terapêutica, uma aula sobre a A. Agradeço imensamente, é um prazer enorme, fico muito feliz demais mesmo com a presença do Dr. Mário Sérgio. Ô, doutor, só tinha que ser